Saudações amigos atiradores, tudo bem com vocês? Eduardo Almeida aqui em mais um vídeo do canal do CTA Clube Tiro. E antes de irmos para o assunto, hoje eu vou convidar você a já ir se inscrevendo aqui no canal, caso você goste desses assuntos relacionados ao mundo das armas. E caso você tenha algum comentário a fazer a respeito do tema desse vídeo, depois de você assisti-lo todo aqui, você pode estar deixando um comentário aqui abaixo, que nós já estamos compilando novos comentários para fazermos mais vídeos de respondendo os comentários a vocês. Então, se vocês têm algum comentário, algo a fazer, uma pergunta, por exemplo, bem interessante, pode estar deixando aqui abaixo, que nós estaremos coletando a sua informação, o seu comentário, e já estaremos logo fazendo um vídeo também. Então, sem muita enrolação, hoje vamos para o tema do vídeo, que é: quanto mais armas, mais criminalidade, ou o contrário? Ao longo dos anos, percebemos aqui no Brasil, isso não faz muito tempo, ao longo dos últimos 20, 30 anos, nós temos percebido aqui no Brasil uma inversão de valores em questão de armamentos. E isso pode ser estudado de uma forma interessante, lembrando sempre em questão de estudo para percebermos como chegamos a esse ponto. No Brasil atual, nós já possuímos uma liberação um pouco maior em questão de armamentos de fogo, e eu mesmo já trouxe aqui para vocês no canal do CTA assuntos a respeito da questão do desarmamento e a questão do armamento da população também. E foi explicado aqui por mim antes, em já 2 vídeos, a respeito de que o aumento das armas de fogo legalizadas aqui no Brasil fez com que nós aqui no Brasil chegássemos a um marco muito importante na nossa história. No caso, o menor índice de criminalidade, ou seja, de crimes cometidos de forma violenta, desde que nós tivemos a coleta desses dados em 2007. E isso dá-se ao fato de que nós temos visto nos últimos anos uma alta cultura desarmamentista aqui no Brasil. Mas se nós voltarmos um pouco mais, nós vamos perceber que nossos pais, nossos avós, eles já possuíam armamentos, andavam muitas vezes armados, e o Brasil não possuía tanta cultura de desarmamento como possui atualmente. Lembrando que no governo atual nós temos sim uma postura um pouco mais armamentista, o que fez com que nós tivéssemos uma flexibilidade melhor, e com isso aumentou a quantidade de armas registradas aqui no Brasil de forma legal. Então, a mudança atual do cenário político fez com que nós tivéssemos sim essa flexibilização, mas antes do nosso atual cenário político, nós tínhamos um cenário onde existia a cultura do desarmamentismo, existia também as leis desarmamentistas, a dificuldade do processo de você conseguir um armamento. E isso deve-se ao fato de que nós temos sim 2 espectros políticos muito fortes no Brasil, e um desses espectros faz com que nós tenhamos um alto nível de desarmamentismo, ao contrário do outro lado do espectro, que faz com que nós tenhamos um nível mais alto de armamentismo. Lembrando que podemos ver isso com olhos de pessoas fora desse âmbito. Nós podemos perceber que o Brasil ele tem sim se armado ao longo dos anos, porém nós já tínhamos essa cultura há um bom tempo atrás. Então nós tínhamos no caso um nível de armamento alto, então recebemos uma baixa e com isso ficamos até o atual cenário, onde nós já recuperamos essa possibilidade de termos nossas armas novamente. Isso fez com que os crimes aqui reduzissem. No caso no Brasil, como eu já falei e mencionei, nós já temos um marco histórico em questão de redução de crimes violentos cometidos. Porém, ainda muitas pessoas têm a noção difundida de que mais armas é igual a mais crimes. E é esse assunto que eu venho comentar com vocês hoje. Então, por que os países mais armados do mundo, no caso os 25 países mais armados do mundo, não possuem os 25 índices de criminalidades mais altos também? Como, por exemplo, os Estados Unidos mesmo, que é sim um nível de referência mundial. Então, sempre que formos falarmos de armamentismo, é sempre interessante tocarmos nesse assunto. Nos Estados Unidos, nós temos um nível de armamentismo, uma cultura muito interessante mesmo nesse âmbito, que faz com que nós tenhamos um nível exorbitante de armas registradas, e nós temos atualmente praticamente uma arma para cada cidadão americano legalizada e registrada. Isso faz com que os índices de lá sejam os maiores? Não, muito pelo contrário. Os níveis de crimes por crimes violentos cometidos nos Estados Unidos, eles são muito menores que os do Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos um número de 5 homicídios para cada 100 mil habitantes. Muito diferentemente do que nós tínhamos aqui no Brasil, que antes dos níveis atuais, como já mencionei, reduzirem,
nós tínhamos aqui um nível de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. E olha só que interessante, o Iraque, por exemplo, que é um país que vive em conflitos, tanto internos quanto externos também, o Iraque ele é um país que possui um nível de homicídios de 10 para cada 100 mil habitantes. Então nós temos aqui um nível 3 vezes menor ao que nós tínhamos há alguns anos atrás. O Brasil é um país enorme e é um país que possuía, até como eu mencionei alguns anos atrás, armas registradas igual às armas registradas na Bolívia, que é um país que possui 1,5% da nossa população. Então, nós temos esse nível aumentado tão exorbitante de crimes violentos. Na Bolívia, não temos. E olha só, a Bolívia é um dos países, como eu mencionei, da América Latina mais armados. Atualmente, nós temos verificado e percebido essa redução, então já acho que é mais do que provável de que essa narrativa de que mais armas é igual a mais crimes, ela já caiu. Essa narrativa, ela é retrógrada, ela é retrocessa, é uma narrativa que ela tem o intuito de fazer com que as pessoas entendam cada vez menos a respeito do mundo das armas, e é uma narrativa que nós já estamos derrubando elas diariamente. Até porque quem é que vai fazer crime alguma coisa e vai ter uma arma registrada? É aquela brincadeirinha de eu não vou assaltar uma loja de armas, tem armas lá. Você pode estar percebendo aqui através dessa tabela que é uma pesquisa muito polêmica que vem incendiando os debates a respeito desse assunto, que foi produzida pela Small Arms Survey, que é uma pesquisa que mostra a questão de níveis de armamento na população a níveis de homicídios a cada 100 mil habitantes. E o conflito na Ucrânia mesmo, que nós temos percebido está em foco, está em alta na atualidade, foi uma grande prova de que estar desarmado sempre é abrir brecha para que alguém venha e consiga aplicar violência contra você. Então, não esteja desarmado, esteja sempre preparado para o pior, pois a história mesmo já nos provou e já nos mostrou diversas vezes de que um povo armado consegue lutar pelos seus ideais e uma pessoa armada consegue lutar pela sua própria vida. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Hoje foi mais esse assunto, é um pouco mais denso. Tem algum comentário a fazer? Deixa aqui abaixo. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.